Flamengo, com excelentes jogadores, virou uma bagunça dentro de campo. Um esquema tático que já provou não funcionar no Flamengo, com esses 3 zagueiros, a defesa do Flamengo muito aberta, a defesa do Flamengo muito irregular, muito desequilibrada, principalmente pelas laterais, 2 avenidas nas laterais do Flamengo. Então já provou que o esquema não dá certo, ele insiste no esquema. E outra, ficou claro sim ontem que o Paulo Souza tá perdendo o comando no time, tá perdendo a moral no time. O motivo eu ainda não consigo explicar aqui, porque tô tentando apurar, não vou falar mentira, vou falar apenas o que eu sei. Agora, que ele tá perdendo o comando, isso ficou claro no jogo de ontem. Sabe por quê? Porque o Gabigol levou algumas chamadas do treinador para voltar, para fechar o meio. Isso ficou muito claro. Com o Gabigol e Bruno Henrique também. Os dois principalmente. Por quê? Ele pedia para o Gabigol fechar o meio, depois que o Flamengo fez o gol. Ele gritava, ele dava chilique na lateral. E o Gabigol, primeiro, ignorou. Depois, reagiu. O Gabigol reagiu. O Gabigol também gesticulou, também gritou, mostrando que falta um comando. Tá? As pessoas às vezes falam, tem que esquecer Jorge Jesus. Mas na época do Jorge Jesus você não via isso. Você viu o Jorge Jesus dando esporro, o Jorge Jesus cobrando, mas você via um respeito absoluto do grupo com o Jorge Jesus. O motivo, isso aí você só sabe estando nos bastidores, no dia a dia do grupo. Agora, começa pelo respeito, o respeito ao trabalho. E eu tô percebendo que nem os jogadores do Flamengo, em sua grande maioria, não todos, respeitam o trabalho do Paulo Souza. E eu repito, é um trabalho por enquanto ruim, sim. É um time cheio de grandes jogadores, mas bagunçado, desorganizado, sem jogadas. É um time sem jogada ofensiva. Na defesa nem se fala. E o Bruno Henrique também recebeu algumas ordens do treinador ontem e ignorou. Muitas vezes reagiu. Você vê uma falta de comando. Você vê que já pode existir um racha ali dentro. Os motivos podem ser vários. Primeiro, o trabalho do treinador não é bom. Por enquanto, eu digo que o trabalho do Paulo Souza é muito ruim. Porque desde que ele chegou no Flamengo, no dia 29 de dezembro de 2021, o Flamengo só jogou bem 2 partidas. Uma contra o Bangu, que não é muito parâmetro, com o Maracanã lotado, 6-0. E a outra foi a final com o Atlético Mineiro, que jogou bem realmente, mas perdeu. Então, quando você tem um treinador que chega com um time forte e não faz esse time jogar bem, ele pode sim perder um pouco o respeito do grupo. Perder, inclusive, o comando, a moral, porque os jogadores percebem que ao redor ele também está sem moral. Porque tá claro, até o presidente Rodolfo Landim foi no treino do Flamengo, isso não costuma acontecer. É um clima de desconfiança. E quando se tem desconfiança no futebol, se tem desconfiança com o treinador. Outro motivo que pode existir, conhecendo o jogador de futebol, o Paulo Souza tirou o espaço de alguns medalhões desse time do Flamengo. Pode ser, às vezes é errado, mas às vezes jogador brasileiro é mimado. Jogador brasileiro interfere, influencia no vestiário. Pode ser isso também. E um outro motivo que eu lembro aqui, que algumas pessoas podem estar esquecendo, é que o Paulo Souza, já no começo do seu trabalho, ele fez uma cobrança a esse time do Flamengo, e uma cobrança pública. E jogador, muitas vezes, não gosta de ser cobrado publicamente. É certo o jogador não gostar de ser cobrado publicamente? Não, é errado. Jogador tem parcela de culpa nisso? Tem, mas pode sim estar acontecendo isso, porque no começo do trabalho, se vocês não lembram, o Paulo Souza foi numa coletiva de imprensa e pediu mais fome de vitória para esse time do Flamengo. Ele falou que quer ver mais fome de vitória no time, que estava sentindo um time sem fome de vitória. A partir do momento que ele fala isso publicamente numa coletiva, ele está deixando um recado para os jogadores, e não uma indireta, uma direta,
que ele deixou para os jogadores do Flamengo. E ali, essas coisas no Brasil principalmente, porque na Europa você não vê isso acontecer, pode influenciar no vestiário. Agora, isso são suposições para tentar achar o motivo pelo qual ele está perdendo o comando no time do Flamengo. O presidente foi no CT. Isso mostra que o clima não é de confiança, que o clima não está positivo. O clima está pesado. Aí você me pergunta, mas tem que bancar o Paulo Souza? Por enquanto, na minha opinião, sim. Agora, se continuar um trabalho que fique perceptível que não vai dar certo, que fique perceptível que ele vai insistir num esquema tático e esse esquema tático segue não dando certo, que fique perceptível que o Flamengo não encaixou sobre o trabalho dele. Se você perceber isso por mais algum tempo, aí tem que mudar. Porque não dá para um time com os nomes que tem o Flamengo jogar mal como joga o Flamengo, ser bagunçado como é o Flamengo nesse momento. É o pior Flamengo desde 2019. Isso eu afirmo. Por enquanto, o Flamengo do Paulo Souza é pior que o do Jorge Jesus, né? Muito pior. É pior que o do Domenech dentro de campo. É pior que o do Rogério Ceni e é pior que o do Renato Gaúcho. Por enquanto, é o pior Flamengo desde 2019. Então, tem que haver sim uma pressão, tem que haver uma cobrança. E outra, lembrando, muita gente não gosta. Torcedor do Flamengo muitas vezes é viúva do Jorge Jesus. Mas tem que lembrar que o Jorge Jesus está desempregado. Jorge Jesus está na Europa e já deixou claro que vai esperar propostas até o verão europeu, que é no meio do ano. Então o Flamengo tem aí até junho para ver se o Paulo Souza vai encaixar e, se não, conversar sim com o Jorge Jesus. Não, o Jorge Jesus esnobou o Flamengo. Jorge Jesus quis deixar o Flamengo. Gente, é mercado. O Jorge Jesus teve uma proposta em euros, muito mais alta do que ele ganhava no Flamengo, e para morar no seu país, com a sua família. Ele tem o direito de escolher, vou para o Benfica. Não é esnobar o Flamengo. O erro do Jorge Jesus ali foi ter renovado com o Flamengo e ter saído de repente. Ali ele errou, porque ele não preparou a diretoria. A diretoria foi pega de surpresa depois para arrumar um outro treinador. Ali sim ele errou. Agora, por isso que o Flamengo tem que esquecer o Jorge Jesus. Olha o que ele fez no Flamengo. Foram 5 títulos em um ano. Ele conquistou 5 títulos e teve só 4 derrotas. Foram mais títulos do que derrotas. Então tem sim que ter na cabeça da diretoria rubro-negra que esse treinador tá desempregado e tá esperando propostas até o meio do ano. Então, se o Paulo Souza não encaixar, eu acho mais do que normal começar a pensar numa conversa com o Jorge Jesus. Porque foi o melhor trabalho no Flamengo, foi o grande trabalho de vitórias do Flamengo, de conquistas do Flamengo. Então, tem que manter o Paulo Souza, tem que ver se ele vai conseguir encaixar o trabalho, mas se não, não pode demorar muito para mudar também, porque senão fica tarde. Fica tarde depois. E aí mais uma temporada com um time caro e forte, sem ganhar títulos, aí a pressão vai ser gigante. Galera, você concorda comigo, não concorda? Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal Pilhado e vamos sempre pilhar geral.